Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que nos diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. O nosso devocional de hoje, ele vai ser mais um alerta, só que ao mesmo tempo ele vai trazer uma palavra de esperança, assim como ele trouxe para mim. E bom, a gente sabe que nas fases das nossas vidas a gente cresce, a gente amadurece, a gente adquire experiências, a gente passa por fases e a gente passa por processos, estando na presença de Deus ou não, porque isso faz parte de viver, isso faz parte da nossa vivência aqui na Terra. Só que na nossa vida espiritual também acontece isso, de uma forma um pouco diferente. Assim como a gente tem fases, quando a gente é criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, a gente também tem fases na vida espiritual. Novo convertido, voltando ao primeiro amor, novo encontro com Deus, são inúmeras fases que nós temos na nossa vida espiritual. Quando você é novo convertido, você adquire experiências novas, é uma nova sensação, é um novo começo, são novas fases na sua vida. Você passará sim por problemas e por tentações, só que de uma forma mais leve, porque você está começando nos caminhos do Senhor. Quando você retorna para os caminhos do Senhor, você não é novo convertido, você já conhece a palavra. E dessa vez você viverá novas experiências, você encontrará o amor de novo, você sentirá a essência do primeiro amor e você conhecerá Deus novamente. Você passará por mais tentações, porque você retornou para os caminhos do Senhor. Agora, quando você já está em Cristo, você só vai crescendo, seus níveis espirituais vão aumentando e conforme eles aumentam, você passa por tentações, você passa por fases, você passa por processos, só que cada um de uma forma diferente. Entende? Como os aspectos, eles são diferentes do nosso crescimento físico, só que ao mesmo tempo eles são tão iguais ao nosso crescimento espiritual. A gente cresce, a gente amadurece, a gente passa por experiências e na vida espiritual é a mesma coisa, só que de uma forma diferente, porque se trata do nosso espírito, não se trata da nossa carne em si, se trata da nossa alma, vivenciando aquilo que Deus quer que a gente vivencie. Entende isso? Em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, nós somos alertados que o inimigo ele anda ao nosso derredor e ele procura quem ele possa tragar. E por isso que é muito importante, principalmente nós jovens, estarmos alertados nas armadilhas e nas tentações do inimigo. E eu vou te citar alguns exemplos, somente algumas delas, só que são inúmeras. Mas se a gente for ficar aqui falando, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas as mais principais eu vou citar aqui para você. As tentações, elas vêm de forma sutil. Porque o inimigo, ele não vai direcionar uma coisa ruim para você e te apresentar como uma coisa ruim. Ele vai te direcionar aquela coisa ruim e te apresentar como uma coisa inofensiva, como uma coisa boa. E algumas dessas ofertas do inimigo, disfarçadas de coisas boas, que na verdade são tentações e armadilhas, feitas justamente para desestabilizar a nossa vida espiritual, são através de amizades, através de redes sociais, através daquilo que a gente escuta, através daquilo que a gente deixa os nossos olhos cobiçarem, através daquilo que o nosso coração deseja, através daquilo que o inimigo fala no nosso ouvido e a gente dá importância. As tentações vêm até mesmo das influências, as tentações vêm até mesmo de pessoas que estão ao nosso redor. Ela vem através de propostas, de convites aparentemente inofensivos e da nossa curiosidade. A tentação vem de muitas formas. Estes são apenas alguns gatilhos do inimigo. Ele usa principalmente para poder cegar a nossa visão, para poder cegar a nossa vida espiritual, para poder nos afastar da presença do Senhor. E eu li uma coisa muito importante quando eu estava estudando sobre esse devocional. Eu li num artigo que dizia assim, que a gente precisa medir e saber diferenciar tentação de provação. Você tem em suas mãos a escolha de usar a tentação como uma forma de você cair dentro dela, de você ceder a ela e de você dar ouvidos à voz do inimigo, ou você usá-la como uma provação e colocar em cima dela todo o seu objetivo, toda a sua força e todo o seu ânimo espiritual para poder vencê-la, vencer a si mesmo.
Bom, mas o Senhor, Ele disse para nós que Ele não ia permitir que a gente fosse tentado acima do que nós podemos. Ele não ia permitir que a gente fosse tentado a mais do que nós podemos resistir. Ele é conhecedor das nossas forças. Ele é conhecedor de até onde a gente pode chegar. Mas a gente também precisa ser vigilante para não dar ouvidos à voz do inimigo. A gente precisa ser vigilante, porque o Senhor disse a nós que Ele não ia permitir que a tentação fosse a mais do que nós podemos suportar. Mas Ele também disse que nós devemos ser vigilantes, porque o nosso inimigo anda ao nosso derredor e ele procura quem ele possa tragar. Se você dá ouvido às armadilhas, você cairá na tentação. Se você ceder àquilo, você acabará caindo. E você não dará mais ouvidos à voz do Senhor, e você não se lembrará que o Senhor te prometeu a porta de escape. Mas você só chegará à porta de escape se você não dar ouvidos à tentação. Se você pegar a tentação e transformá-la em provação. E em cima da provação você usar o seu objetivo de fé para poder alcançar a vitória, para poder alcançar a saída, para poder alcançar a presença do Senhor. E no mundo que a gente vive é muito difícil a gente resistir às tentações. No mundo que a gente vive é muito difícil a gente não dar ouvidos à voz do inimigo, não dar ouvido às influências, não dar ouvido às conversas. Eu não estou dizendo para você se afastar de tudo ao seu redor, porque como eu disse em outro devocional, nós estamos no mundo, mas não significa que nós estamos no mundo e que nós devemos ser do mundo, não. Você está no mundo, você não vai poder afastar todas as pessoas de você, você não vai poder se isolar do seu cotidiano, das redes sociais, você não vai poder se isolar disso porque você está no mundo e é normal que você esteja no centro disso, mas você não faz parte do mundo. Por isso que você precisa saber diferenciar aquilo que vem para poder te desestabilizar e te afastar da presença do Senhor e aquilo que vem como uma provação na sua vida para te fazer crescer, para te fazer evoluir. Você precisa usar a tentação não como uma forma de você ceder a sua carne, de ceder aos desejos do seu coração, porque na Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, que os nossos pensamentos são enganosos, que nós precisamos andar em vigilância e ter a mente de Cristo, para que a gente não venha se corromper com as mentiras do inimigo, porque o inimigo ele vai jogar para cima de você, ele vai te oferecer e depois ele vai te envergonhar em cima daquilo, ele vai jogar a culpa, ele vai jogar a derrota, ele vai jogar a sujeira em cima de você, porque é isso que o pecado faz. Ele é ilusório, ele vem como uma forma boa, como uma forma inofensiva e depois ele destrói a nossa vida espiritual, ele mancha nossas vestes. Mas você precisa estar atento na palavra do Senhor e reconhecer que o inimigo ele anda ao derredor e enquanto ele não te atingir, ele não vai parar, porque nós somos cristãos e essa é a nossa aprovação enquanto a gente estiver aqui no mundo. Mas o Senhor nos dará a porta de escape, o Senhor nos dará a saída, o Senhor nos dará uma chance, o Senhor nos dará a vitória. Então você precisa estar com os olhos atentos, você precisa estar enxergando lá na frente e de olho em todas as armadilhas, em todas as formas sutis que o inimigo vem para poder desestabilizar você. Sim, o inimigo ele tem usado de muitas formas novas, de muitas armadilhas, de muitas estratégias novas a cada dia para poder nos afastar da presença do Senhor, para poder nos afastar do amor e da cruz de Jesus, para poder nos afastar do seu sangue que nos libertou de todo pecado, de toda tentação, de tudo aquilo que não provém dele. Ele nos libertou de tudo isso, mas o Senhor ele é mais forte, ele é mais sábio e ele nos dará sabedoria, ele nos dará a porta de escape para que a gente seja mais rápido, para que a gente seja mais inteligente e para que a gente veja mais à frente do que o inimigo quer lançar sobre as nossas vidas. Mas para isso a gente precisa orar, jejuar e estar com a nossa vida diante do altar. Para isso a gente precisa ver a tentação e dizer que a gente não quer, a gente dizer que a gente é diferente e a gente mostrar que a gente é diferente e olhar para a tentação e dizer que é só mais uma tentação, que é só mais uma provação e que em cima daquilo você honrará o nome do Deus de Israel. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 26 nos diz: e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então tá na hora de você despertar, de você acordar do sono e de você estar atento, porque a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. E se você continuar com seus olhos virados para a tentação e para as vontades do seu coração, você não perceberá aquilo que Jesus tem para você. Se você continuar com os olhos virados para aquilo que o inimigo tem para você, você não estará de olhos abertos para a porta de escape. Você não perceberá que
que Jesus está te dando uma chance para você recomeçar, para você voltar ao primeiro amor e para você crer na fidelidade dele. E quando ele diz que ele é fiel, é porque ele permite a tentação, mas ele vai permitir que você saia da tentação mais forte do que a forma que você entrou. Quando ele diz que ele é fiel, é porque ele vai permitir a tentação e a provocação na sua vida, mas ele também te dará a porta de escape e ele te fará sair vitorioso dessa tentação, dessa provação, dessa provocação do inimigo. Então hoje, dê ouvidos a Jesus, diga não à tentação e sim à fidelidade do Senhor, diga não ao seu próprio eu e sim à porta de escape, sim à vitória e sim à sua vida espiritual e sim à vontade do Senhor para a sua vida. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.